Boa tarde, colegas da rede. Hoje, terceiro dia útil do mês de março, vamos fazer o fechamento de vendas e de pós-vendas do mês de fevereiro. Sem perder tempo, vamos direto comigo para a tela. Seguindo o nosso padrão de comunicação que a gente tem feito nos últimos meses, o azul claro é o mês passado, fevereiro de 24, e o azul escuro é fevereiro de 2023. Então a gente percebe que a indústria chegou muito próximo do nosso planejamento e também do planejamento da montadora, 155 mil carros. A gente já tinha falado em 155 mil carros desde o começo do mês. Isso é quase 30% melhor do que o mesmo período do ano passado, quase 35 mil unidades a mais. Só um destaque, o mês passado teve 19 dias úteis, foi um ano bissexto, por isso um dia a mais em relação a fevereiro de 23. A Volkswagen nesse mesmo cenário cresce mais do que a indústria, a gente percebe que cresceu 46%, quase 7.600 unidades a mais, o que reflete, como sempre, em ganho de market share. Fechou na segunda posição com 15,4% e é uma das marcas que mais ganhou participação de mercado, 1,8% aí nas 10 primeiras marcas, exceto ali tirando a BYD que cresceu um pouquinho mais. Olhando agora no varejo, a gente percebeu que o varejo foi um pouco mais aguerrido, um varejo um pouco mais brigado, mesmo assim cresceu quase 24%, cresce um pouquinho menos do que a indústria, 16 mil unidades a mais. Nesse cenário aqui a Volkswagen cresceu 11%, ou seja, cresceu menos do que a indústria. A gente percebeu que teve um varejo mais difícil e a gente falou muito a respeito da competitividade, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. 1.000 unidades a mais em relação ao mesmo período do ano passado, fecha na segunda posição com 12% de participação e a gente percebe aqui a Fiat com 17,7%, talvez é o destaque do varejo, principalmente por conta da agressividade comercial e é o que a gente vem discutindo mensalmente com a montadora. E em vendas diretas, aqui sim, a gente percebe uma evolução muito grande do mercado, diferente do que aconteceu no início do ano passado. As montadoras já se planejaram com mais volume, as locadoras também com volume maior de compra, fechando em 71 mil unidades, crescendo 36% versus o ano passado. A Volkswagen nesse cenário tem um crescimento ainda mais expressivo, é a marca que mais ganhou participação de mercado em vendas diretas, 13.800 carros emplacados, quase 6.600 unidades a mais, crescendo 90% e fechando com 19,4%. É a marca, como eu disse, que mais ganhou participação de mercado em vendas diretas. E isso reflete aqui nessa tela onde a gente acompanha o desempenho da indústria por canal e também o desempenho da Volkswagen. Então, de fevereiro para janeiro, a indústria de varejo ela caiu um pouquinho, fechou em 54% e a de corporativa em 46%. Nesse mesmo cenário, como a gente acabou de ver, a Volkswagen cresce em vendas corporativas, então fechou ali com 58% de tudo que emplacou sendo de vendas diretas e 42% de varejo. É aqui que a gente sempre diz que é a busca do equilíbrio entre os canais, e esse é um dos temas também que a gente trata bastante com a montadora. No acumulado do ano, como é começo de ano, o varejo ainda tem uma força um pouco maior. Olhando ali a indústria tem 57% de varejo e 43% de vendas diretas, e a Volkswagen, num cenário inverso, tem 55% de vendas diretas e 45% de varejo. Aqui eu não vou passar ponto a ponto, vou deixar na tela para que vocês consigam ver, é o ranking dos modelos mais vendidos, o top 15, na primeira coluna à esquerda, o total, no meio o varejo e na outra ponta vendas corporativas, como é que foi o desempenho ali dos nossos carros. Só destaque aqui para o varejo, como eu disse, a gente tem só 2 carros no top 15, então quer dizer, a questão da competitividade é onde a gente precisa de fato trabalhar no varejo. Isso se reflete aqui no que aconteceu aí no chão de loja, o atacado varejo estoque de fevereiro. Tivemos um mês com 19 dias úteis, aproximadamente 10 mil unidades vendidas. Quando a gente compara com o varejo de janeiro de 24, mas é um mês que teve 22 dias úteis, se a gente fizer a conta por dia útil, que é a conta mais correta, a gente percebe que o varejo de fevereiro foi melhor do que o de 24 em 5%,
e vocês conseguem acompanhar aí essa coluna verde, acompanhar região a região. Quando a gente olha para o ano passado, praticamente a mesma quantidade de dias úteis, o varejo fica estável, 2% no Brasil, algumas regiões melhorando e outras regiões piorando, vocês conseguem acompanhar. O atacado segue parecido com o varejo e com isso o estoque da rede tem uma pequena elevação ali de aproximadamente 500 unidades, mas em dias de estoque, já que a gente utiliza o varejo de fevereiro como base para esses dias de estoque, ele cresce bastante e chega ali próximo a 51 dias. Agora os destaques para o mês de março. A gente percebe que vai ser um mês maior, é um mês que tem 20 dias úteis, mas ele tem 5 finais de semana. Então o planejamento é que essa indústria chegue ali próximo das 175 mil unidades. Acredito que está bem em linha para chegar nesse volume. 2 destaques importantes. Com as paradas das plantas, que vocês já têm aí as comunicações regionais, vale a pena uma análise criteriosa da sua carteira de pedidos. Fique atento à disponibilidade, aos carros que sobem na carteira todos os dias. Faça essa análise com bastante critério das suas necessidades. E para fechar o assunto não podia ser outro, sem dúvida nenhuma, é a competitividade no varejo. Esse é o assunto que o comitê de vendas vem discutindo semanalmente com a montadora. Nos vídeos mensais ou nos vídeos diários a gente tem falado bastante disso. Esse é o foco do comitê, trabalhar na competitividade para que a gente possa ter um crescimento no varejo frente a esses números que nós tivemos. Fevereiro já foi um pouco melhor em share em relação a janeiro, mas ainda tem um crescimento grande para acontecer e é nisso que o comitê vai trabalhar e a gente espera trazer novidades para vocês aí no decorrer do mês. Lembrando, como toda vez, hoje sai o Rede em Foco com todas as matérias, tanto os vídeos ou como as matérias escritas daquilo que a gente falou no mês de fevereiro e agora vocês acompanham o fechamento de pós-vendas com o Merula. É isso, Dani. Amigos da rede, hoje vamos falar um pouco do fechamento de pós-venda. Não foi um mês tão bom quanto pensávamos, a rede ainda está bastante estocada das compras de fechamento de 23 e precisa equalizar os seus estoques. Acompanhe comigo na tela. A região 1 fechou com 113% do objetivo, a região 2, 111%, a região 3, 105%, região 4 não performou, ficou em 92,5%, região 5 da mesma forma 78,5% e a região 6 102,7%. O total Brasil fechamos com 101,5%. Um mês curto, 19 dias úteis, trabalhados e logo abaixo vocês vão verificar separadamente em 2 planilhas o que é o resultado de peças e o resultado de acessórios. Vale registrar que a somatória desses 2 quadros é exatamente o que eu acabei de apresentar para vocês no primeiro. O objetivo acumulado até o mês anterior versus o realizado, nós temos já um posicionamento destacado em função da entrada de fevereiro. Região 1, eu tenho 82% de atingimento, região 2, 102%, 99,4 região 3, 67,4 região 4, 62,5 região 5, 84,4 região 6 e a nível Brasil nós fechamos 85%. Portanto, a diferença entre o objetivo e o realizado ficou numa ordem de 20.985.346. Quando falamos em valor absoluto, ou seja, atingimento de 100% do objetivo do mês, nós temos na região 1, 18% da rede não performou e 81,3% performou no atingimento absoluto. Região 2, 21% não performou, 78% performou. Região 3, 37,5% não atingiu o valor absoluto e 62,5% atingiu. Região 4, 60% não atingiu o valor absoluto e 40% atingiu. Região 5, 80% não atingiu, 20% atingiu o objetivo em valor absoluto.
E fechando com a região 6, 55% da rede não fechou o objetivo absoluto e 44,7% fechou. Ou seja, no total Brasil, 48,9% da rede não fechou o objetivo absoluto contra 51,1% que fechou o objetivo. Então temos, senhores, 112 grupos que não fecharam, 117 grupos fechando 100% o valor absoluto. Quando falamos na escala de bonificação, e aqui até por uma solicitação do Elias da Zamora, nós temos uma classificação de atingimento de objetivo por região. Ou seja, nós temos na região 1, um grupo não performou, 0% de bonificação, e aí na escala abaixo de 90 a 99, 100 a 104,9, 105 a 109,9, nós temos a classificação por volume de grupos de cada região e assim sucessivamente com as outras. No quadro logo abaixo já é um quadro conhecido quando eu falo na escala de bonificação dos grupos. Então, 83 grupos performaram 0 de bonificação e 146 grupos performaram a partir de 4% de bonificação até a escala de 7%. Senhores, estas são as informações do fechamento de pós-venda do mês de fevereiro. Esperemos que o mês de março traga melhores números para todos nós, melhor performance e melhores resultados. Obrigado.